O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recorreu a dados equivocados para justificar o rombo das contas públicas no ano passado. Mesmo depois de receber do antecessor um país com superávit primário de 54 bilhões de reais em 2022, Fernando Haddad voltou a culpar a oposição pelo próprio fracasso. Quando nós assumimos, deputado Negro Monte, nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos uma piloa de 2023 que já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Eu estou falando de uma piloa que não foi encaminhada pelo governo Lula, foi encaminhada em 2022 pelo governo anterior. Foram mais 90 bilhões de reais que nós tivemos que despender em 2023 para honrar, repito, o déficit previsto pelo próprio governo anterior de 63 bilhões. O Bolsa Família, cuja rubrica estava descoberto. A Previdência, cuja rubrica estava descoberto. E os precatórios, que não tinha previsão orçamentária para pagar o que não tinha sido pago. Essa é a razão pela qual, quando eu digo que nós herdamos um problema fiscal entre 250 e 300 bilhões de reais, eu estou apresentando um número. Eu estou apresentando as contas públicas tais como elas são. Como disse o ministro Barroso, vamos simplificar. Não é pilão, é orçamento. Vamos falar para o cidadão brasileiro que paga também o seu salário. O ministro estava falando que, diz ele, segundo ele, a culpa, como sempre, é do Bolsonaro. Sempre, né? Porque, segundo ele, teria entregue um orçamento para o primeiro ano do governo Lula, ou seja, 2023, o orçamento que é aprovado no ano anterior, e 22, com já um déficit muito pesado, que é mentira. Por quê? Porque quem modificou o orçamento do ano seguinte, nos 45 do segundo tempo, foi o próprio governo de transição do PT, com a famosa PEC da transição, que foi uma bomba fiscal que impôs um gasto já no final de 22, que depois acabou se repercutindo para 2023 também. E não apenas isso. Em 2023, o governo federal arrecadou, ou seja, impôs mais tributos para a população, para o seu salário, para suas compras, aumentou os impostos dos brasileiros de uma forma jamais vista. Chegaram até a criar impostos por decreto, como, por exemplo, o imposto sobre exportação de petróleo, né? Onde já se viu, em um país civilizado, criar imposto por decreto. Mas, enfim, mesmo assim, o governo Lula, no seu primeiro ano, criou um monstro, um déficit primário que é um monstro, jamais visto na história do Brasil, senão em ano de pandemia. Só que não era a pandemia 2023. Até queria mostrar a imagem, Rubinha, não sei se temos a imagem para a gente mostrar que o ministro Haddad está falando besteira. Porque ele disse, abro aspas, a ministra Haddad, abre aspas, eu penso que nós estamos indo bastante bem no que diz respeito à agenda econômica. Eu gostaria de lembrar que estou me baseando em dados, não vou aqui fazer adjetivações, fecha aspas. Eu acho que essa é uma frase que define muito bem o que é um delírio, porque esta imagem mostra muito bem o tamanho do rombo que temos nas contas do governo federal. Quase R$1 trilhão no governo Lula, que é mais ou menos parecido àquilo que a gente teve durante o governo Bolsonaro, mas tinha uma pandemia no meio. Tinha auxílio emergencial, renúncia fiscal para empresas, redução drástica da atividade econômica, ou seja, uma catástrofe. Obviamente as contas públicas sofreram. Agora, o ano passado não tivemos uma catástrofe, tivemos o governo Lula, e as contas públicas sofreram também, de uma forma muito parecida. Então, o Haddad está procurando uma desculpa para justificar o seu fracasso de estar entregando um país super endividado, um país que não tem dinheiro, um país que está gastando muito mal o dinheiro do contribuinte brasileiro, que está aumentando a carga tributária do brasileiro, inclusive nas comprinhas feitas online, de blusinhas ou roupas assim feitas em sites online importados. Então, tudo aquilo que se mexe o governo quer taxar, porque está desesperado para gastar cada vez mais. Isso tudo nada mais é do que o prelúdio para uma grave crise econômica que vai, com certeza, acontecer, infelizmente, nos próximos anos.